Bom, primeiro ano, dando aí sequência nos nossas aulas referente às correções, tá? E ainda de álgebra. Essa correção aqui que eu vou fazer é do vídeo que foi postado da semana do que começa no dia 17 vai até o dia 21, tá? Então, mais uma correção para a gente fechar e depois vou dar sequência no conteúdo. Com esse último vídeo aqui, a gente encerra as correções, todos os vídeos postados de exercícios, correções feitas, e aí vou dar sequência no conteúdo. Para quando chegar a época da prova, você tem todos os exercícios corrigidos e ainda vai ter uma lista de exercícios que eu vou postar para vocês se me entregaram como um trabalho para fechamento do bimestre, tá? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, meninos, a primeira questão desse vídeo de correção diz o seguinte, ó. Numa PG, lembra que agora nós já mudamos. Os outros vídeos anteriores era tudo sobre PA. Nós falamos do termo, da soma, da interpolação. Agora nós estamos na PG, ó. Numa PG, temos o A5 igual a 32 e o A8 igual a 256. Determine o primeiro termo. Então, eu estou te dando o quinto termo e estou te dando o oitavo termo e quero descobrir o primeiro dessa PG. Pessoal, como é que vocês vão fazer esse exercício? Lembra bem vocês que quando eu pedir esse tipo de questão, você vai fazer o seguinte, você vai montar essa questão. Montando essa questão, ele falou que para você descobrir o quinto termo e o oitavo. Então, você vai pegar o maior, que é o A8, igual o menor, que é o A quinta, que foi dado na questão, vezes Q elevado a 8 menos 5. De onde é esse 8? Esse 8 é esse 8 aqui, ó, que é do oitavo termo. Esse 5 é esse 5 aqui, ó, do quinto termo, que é do A5 e do A8. E o A8 ele deu para nós. Quem foi o A8? Foi dado na questão, que é 256. E o A quinta foi dado na questão, que é 32. E 8 menos 5 vai dar Q elevado a 3. Aí ele está multiplicando, passa dividindo. Q elevado a 3 vai ser 256 dividido para 3 vai dar 8. Isso aqui é igual a Q elevado a 3. Lembrando vocês, pessoal, que raiz cúbica de 8 é nada mais, nada menos que 2. Como é que eu sei tirar a raiz cúbica de um número? Fatorando ele. Se você fatorar o 8, vai ser 8 dividido para 2, vai dar 4 dividido para 2, vai dar 2 dividido para 2, dá 1. Então, vai dar 2 a terceira. E 2 a terceira, corta com o índice da raiz, tira a base, que é 2. Então, a minha razão é 2. Lembrando vocês que razão de PG é representada pela letra Q, de quociente. Quociente significa divisão. E agora, a próxima que eu tenho que descobrir é o meu primeiro termo, que a pergunta da questão é essa, determine o primeiro termo. Então, o que você vai pegar? Você vai pegar o A quinta igual o A1 vezes Q elevado a 5 menos 1. Beleza, pessoal? Não esqueça desse detalhe. Professor, eu poderia ter colocado aqui o A8? Claro que não. Quem é que está mais próximo do número 1? É o 5 ou é o 8? Então, você tem que pegar o mais próximo dele. O mais próximo é o 5. Então, você vai pegar o A quinta, tá? Que é o quinto. E esse A quinta ele deu para nós, que é 32. O A1 não deu, mas a razão você tem. Quem é a razão? Você acabou de calcular ela aqui, 2. Então, vai ser 5 menos 1. Esse 5 é esse 5 aqui, ó, que é o quinto termo, e o primeiro termo é 1. Então, 5 menos 1 vai dar aqui elevado a 4. Só que você acabou de calcular que é 2. Então, 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Ele está multiplicando, passa dividindo. 32 dividido para 16, o A1 vai ser 2. Ele pediu exatamente isso. Descubra meu primeiro termo. Então, vale 2. Questão 2. Questão 2 dizendo o seguinte, ó, calcule o sétimo termo da PG de sequência 1, 3 e 9. Beleza, pessoal. Termo geral da PG. Olha a formulazinha aqui, ó. Tô colocando a formulazinha para vocês, ó. Falou do termo geral da PG, é AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Em AN é o último termo. O A1 é o primeiro termo. O Q é a razão. E o N é o número de termos menos 1. Aí vamos colher os dados do problema. O AN eu não tenho. Quem é o A1 é o primeiro número que está dentro do parênteses. Como é que eu obtenho a razão? É o segundo número dividido pelo primeiro. Lembra que nós estamos em PG. PG é divisão, tá? Que dá 3. E o N é o 7, que ele quer exatamente isso. Foi dado na questão lá, calcula o sétimo termo. Aí é só substituir na fórmula. O A1 é 1. A razão, que é o Q, é 3. O N é o 7. 7 menos 1 dá 6. 3 elevado a sexta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 6 vezes. Fazendo isso vai dar 729. Vezes 1, 729.
Questão 3. A questão 3 diz o seguinte: as raízes da equação do segundo grau, x² menos 5x mais 4 igual a zero, são primeiro, segundo termo. Isso aqui é o x1 e x2, x' e x duas linhas. Sempre em ordem crescente. Determine o sexto termo. Então aqui você vai ter que resolver a equação do segundo grau, descobrir o delta, descobrir o Bhaskara, x1 e x2 e colocar na ordem crescente. Sempre o primeiro e o segundo termo, na ordem crescente. Vamos ver o que dá isso? E eu fiz ela aqui, ó. Equação do segundo grau, x² menos 5x mais 4 igual a zero. Quem é o valor de A? É o número que está na frente da variável elevado ao quadrado. Como eu não vejo nada, é 1. Quem é o valor de B? É o menos 5. É o número que acompanha a variável que não está elevado. Quem é o valor de C? É o 4. Aí calculo o delta. B² menos 4 vezes A vezes C. Aí, ó, B² menos 5² menos 4 vezes A, que é 1, e vezes C, que é 4. Aí eu multiplico 5 base negativa, expoente par, ele fica positivo. 5² é 5 vezes 5. 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. 25 menos 16 dá 9. Tira a raiz, tira o Bhaskara dele. Então, menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes A. Menos, que é da fórmula, B. B é menos 5. Mais ou menos raiz quadrada de 9 dividido por 2 vezes A, que é 1. Aí a menos com menos mais ou menos raiz quadrada de 9 é 3, dividido por 2. Agora você vai calcular x1 e x2. Então vai ser 5 mais 3 dividido para 2, 8 por 2 dá 4. E o x2, 5 menos 3 dividido para 2. 2 dividido para 2 dá 1. Ele pede para colocar em ordem crescente, está escrito no problema. Então primeiro vem o 1, depois o 4. Com isso aqui agora você vai calcular o sexto termo, que é o que ele pede na questão. Lembrando que essa sequência aqui, ó, essa sequência, pessoal, é nada mais, nada menos o A1 e o A2. Quem é o AN? O AN eu não tenho, porque tá vendo que eu tenho uma sequência e 3 pontinhos? Significa que esse último elemento eu não tenho. O A1 é o primeiro. A razão é o segundo dividido pelo primeiro, que no caso 4 dividido para 1 dá 4. E o N é o número de termos que ele pede na questão, que é o sexto termo. Só jogar na fórmula agora. 1 vezes 4, 6 menos 1, 5. 4 elevado a 5 é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. 5 vezes, que dá 1024. Vezes 1, 1024. Então, o meu sexto termo dessa PG é 1024. Facinho, né, primeiro ano? Gente, é o que eu falo para vocês, é prática, tem que praticar, senão por aí fica um monstro. A PG de termos não nulo é 2ax, 4ax ao quadrado. Qual é o sétimo termo dessa PG? Lembra que aqui é o A1, lembra que aqui é o A2, olha os 3 pontinhos, então o AN eu não tenho. E eu tenho o N, olha o N aqui, ó, 7. Mas com esses dois aqui eu descubro a razão. Como é que eu descubro a razão? É o segundo dividido pelo primeiro, mas vamos fazer isso aqui? Colhendo os dados do problema, como eu disse para você, o AN eu não tenho, tá? Por causa dos 3 pontinhos. O A1 é 2x, o N é o 7 e a razão é o segundo dividido pelo primeiro. Aí, ó, 4 dividido para 2 dá 2. Divisão de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. O expoente do A é 1, o expoente do A é 1. Tá aqui. Vezes, divisão de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Do primeiro x é 2 e do segundo é 1. 2 menos 1. Aí a razão vai ser 2 vezes 1 menos 1 vai dar A elevado a 0. 2 menos 1, x elevado a 1. Todo número e toda letra elevado a 0 é 1. Então, vai ficar i x elevado a 1 ele mesmo. 2 vezes x, 2 vezes 1, 2 vezes x, 2x. Tá aqui a minha razão. Agora, você vai jogar na fórmula. Não coloquei a fórmula aqui porque você já tem que memorizar. Quem é o A1? 2ax. Vezes, quem é a razão? 2x. Ele pede o sétimo termo, que é o n, 7 menos 1. Aí, 2ax vezes 2x elevado a 6. Aí vai ficar 2 elevado a 6 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 64. Esse 6 ele vai descer para cima do 2 e ele vai descer para cima do x. Só que os 2 elevado a 6 eu resolvi, deu 64. E o x elevado a 6. Aí agora o que eu faço? Eu multipliquei, ó, 64 vezes 2, 128. Como eu só tenho aqui, ó, um A, ele vai manter. Multiplicação de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. 6 está aqui, com mais 1 daqui vai dar 7. Então vai ficar 128ax a sétima. Morreu o assunto. Questão 5. Determine o décimo termo de uma PG, na qual o A sexta vale 15 e a razão é 3. Ele quer o décimo termo. Ele me deu o A sexta e me deu a razão, que é 3. E ele me deu o termo, que é 10. Então vamos lá fazer o cálculo?
igualzinho a questão 1 e a questão 2. Então, ele pede o A10, o 10º termo. Eu tenho A6 vezes Q elevado a 10 menos 6. Lembra que esse 10 menos 6 é 10 aqui e o 6 daqui, tá? Então, o meu A10 aqui, ele pede o 10º termo. Só que o meu A6 ele me deu. O meu A6 é 15. O meu A6 ele me deu que é 15. E a razão também ele me deu que é 3. Então, é só substituir. 10 menos 6 dá 4. Então, ó, 3 elevado a quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E esse resultado dá 81 vezes 15. Então, o meu A10 é 1.215. Questão 6. Determine o 10º termo da PG de sequência 27, 81, 243. Pronto, a fórmula. A fórmula tá aqui, ó. Tem que memorizar a fórmula, tá, pessoal? Vamos colher os dados? A N eu não tenho. Por que eu não tenho a N? Olha os 3 pontinhos. A N eu não tenho. O A1 eu tenho. Quem é o A1? A1 é o primeiro número da sequência, 27. A razão eu tenho. É o segundo dividido pelo primeiro. Então, você pega 81 dividido para 27, vai dar 3. E o N? O N eu tenho, que ele me deu na questão, ó. 10 termos. Então, pronto. Só jogar na fórmula agora. Então, vai ficar 27 vezes 3, que é o Q, elevado a 10 menos 1. 10 menos 1 vai dar 9. Resolvendo isso daqui, pessoal, vai dar esse valor aqui, ó. 3 vezes 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 3, 9 vezes, vai dar 19.683. Vezes 27 vai dar 531.441. Professor, que número grande? Não importa. A potência também é um número gigante. Questão 7, bonitões. Qual é o 8º termo de uma PG na qual o primeiro termo, ó, primeiro termo A1, primeiro termo vale raiz de 2 e a razão também raiz de 2. Olha a fórmula aqui, coloquei novamente a fórmula para vocês. A N eu não tenho. O A1 eu tenho que é raiz de 2, a razão eu tenho que é raiz de 2 e o N eu tenho. Quem é o N? O N foi dado na questão, ó, 8º termo. Sempre é o número que acompanha a palavra termo, então vai ser A1 vezes a razão elevado a 8 menos 1. Aí, ó, raiz A1 vezes 8 menos 1, 7. Pessoal, multiplicação de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Aqui é 1 que está elevado e aqui é 7. Então, vai ficar raiz de 2 elevado a 1 mais 7, que vai dar raiz de 2 elevado a 8. O que eu fiz? Eu desci esse número para cima do 8. Então, ficou aqui, ó, fiz até aqui, ó, 2 elevado a oitava. 2 elevado a oitava é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, que vai dar 256. Quando você tira a raiz quadrada dele, dá 16. Mas isso é quando você tem uma calculadora para fazer. Caso você não tenha a calculadora, eu fui decompondo. Ó, 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. Porque multiplicação de mesma base você conserva e soma. Ó, 2, 4, 6, 8. 2 elevado a 8. Aí eu cortei, ó, tudo isso aqui e tirei o que sobrou. Sobrou as bases, ó. Multipliquei todas, vai dar 16. Beleza? Isso é uma regrinha para facilitar a vida do ser humano. E a questão 8, bonitões. Qual é a razão de uma PG em que o A1 vale 4 e o A4 vale 4.000? Mesma coisa, bem parecida com A1, A2, com A5. Então, ele quer o A4, 4.000 e o A1 ele me deu. Ele pede o quê? A razão. Beleza, pessoal. O que você vai fazer? Vamos lá com muita fé nessa hora. Então, meu A4 vai ser igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Lembrando que o Q é sempre aqui, ó, 4 e o 1 é daqui, ó, que está elevado dele, tá? Eu falei N menos 1 de loucura. O número que vai em cima do Q é o número que acompanha o A aqui, ó, o primeiro 4 e o outro 1. Só que o meu A4 ele me deu, que é 4.000. O meu A1 ele me deu, que é 4. Tá multiplicando, passa dividindo. 4 menos 1, 3. Vai dar 1.000. Que é igual aqui elevado a 3. Aí você vai tirar a raiz cúbica de 1.000. Professor, mas que loucura. Ah, que loucura nada. Divide, fatora ele. 1.000 dividido para 2 dá 500, dividido para 2, 250, dividido para 2, 125. Não dá mais para 2. Terminou em 5, divide para 5. 25 dividido para 5 dá 5 dividido para 5, deu 1. 2 elevado a 3, porque você tem que contar devido ao índice da raiz, que não é raiz cúbica. Então você tem que contar de 3 em 3. 2 elevado a 3 e 5 elevado a 3. Aí você joga dentro da raiz, aí corta os índices, sobrou quem? 2 vezes 5. Então, minha razão é 10, é o que ele pediu na questão. Questão 9. Quantos termos tem a PG? 8, 32, 3 pontinho, 2 elevado a 31.
Olha só, quantos termos, tá vendo a pergunta? Então ele quer o valor de n. Quantos termos? Ele não me deu o valor de n, mas me deu A1, que é 8. O segundo dividido pelo primeiro eu tenho a razão. E esse, tá vendo 3 pontinhos? E algo depois, esse algo depois é o AN. Então, jogando na fórmula, coloquei aqui para vocês. AN é igual a 2 elevado a 31, A1 é 8, a razão é 32 dividido para 8, que é 4, ele quer o N. Só jogar na forma, 2 elevado a 31 é igual a 8 vezes 4 elevado a N menos 1. Ele está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 2 elevado a 31 dividido para 8, que é igual a 4 elevado a N menos 1. O que eu fiz agora? Fatorei o 8. Fatorando o 8, ficou 2 elevado ao cubo, que é igual a 2. Fatorei o 4 também, tá? Ficou 2 elevado a 2, que multiplica n menos 1. Aí, divisão de mesma base, você conserva uma só e subtrai os que estão em cima delas, os expoentes. Então, 2 elevado a 31 menos 3, que é igual, aí eu apliquei a distributiva aqui, ó, 2 vezes n, 2n, 2 vezes 1, 2. Cortei as bases, sobrou quem? 31 menos 3, 28. 2n menos 2. Aí vai ficar, cortei as bases, aí 28 igual a tudo isso aqui que está aqui. Ele está subtraindo, passa somando 28 mais 2, que é igual a 2n, que dá 30. 30 dividido, está multiplicando, passa dividindo. 30 dividido para 2n é 15. Pessoal, não é nada tão monstro que não dê para vocês entenderem, mas é óbvio que vocês têm que ter o mínimo de decência de assistir os vídeos e fazer as suas correções. Questão 10. Determine a razão. Quero a razão apenas. Letra A, 10 elevado à quarta e 10 elevado à sétima. Como é que eu obtenho a razão? Divisão de razão não é divisão, é o segundo dividido pelo primeiro. Então, é o segundo dividido pelo primeiro. E divisão de mesma base, você conserva apenas uma e subtrai os que está em cima. A propriedade de potência que a gente vê lá no quinto ano. Sexto ano, aí 10 elevado a 7 menos 1 dá 10 elevado a 3. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. Letra B, o segundo dividido pelo primeiro, que é a razão de PG. X, Y, a terceira dividido por XY. Tá aqui, ó. Divisão de mesma base, conserva uma e subtrai os expoentes. Quando não aparece o expoente, significa que aqui é 1 e aqui é 1. Então, vai ficar x, 1 menos 1, vezes. Conserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 1. Quando não aparece, é 1. Aqui vai dar x elevado a 0 vezes 3 menos 1, y elevado a 2. Toda letra e todo número que está elevado ao expoente 0, isso aqui dá 1. Então, vai ficar 1 vezes y ao quadrado, que é igual a y ao quadrado. Pessoal, com esse vídeo eu encerro todas as atividades que eu deixei para trás. Faça as correções de vocês. Larga a preguiça do lado, levanta a cabeça e corrige. Manda para que eu possa dar o visto para manter a presença de vocês e até os próximos vídeos que vamos continuar agora com a teoria. Um abraço a todos.